Este canal tem como compromisso a análise política dos fatos e não ser simplesmente um oráculo para as coisas que virão. É claro que podemos fazer previsões, podemos dizer que de repente, conforme o que está acontecendo, o que poderá acontecer no futuro mais breve, mas não é compromisso nosso de fazermos previsões e acertos para o futuro. Aqui nós não usamos nenhum tarô ou nenhum oráculo para enxergar o futuro. Também nós não veneramos A ou B ou C, não temos gurus e não queremos ser gurus. Também nós não gostamos de ser donos da verdade. Porque a verdade também é uma construção e é uma descoberta de cada um de nós. E é nessa toada, nesse sentido, que respondemos com muito respeito à senhora Janete Nascimento, que diz-nos o seguinte: alguém já havia alertado sobre essa barata amoral, mas foi criticado e brigaram com ele, né? Esse comentário surgiu logo que nós fizemos uma live falando sobre a questão de Tabata Amaral requerer judicialmente o seu mandato. E fizemos uma live indignados com relação a isto. Primeiramente, vamos esclarecer a nossa posição sobre Tabata Amaral. Talvez muitas das pessoas, como a dona Janete, não saibam ou não queiram saber, isso não interessa. Mas nós vamos esclarecer, mesmo assim. A nossa postura com relação a Tabata sempre foi uma postura crítica, mas sempre foi uma postura de dar o direito contraditório, sempre com uma postura não terminativa. Ou seja, nós não podemos concluir que alguém é criminoso pela intenção de roubar ou de matar. Ela só pode ser condenada pela ação efetiva. Não há código no mundo que condene alguém por ter intenção de matar o outro. Então, essa é uma questão interessante a ser observada. Tabata Amaral era uma incógnita para mim, porque eu não a conhecia. Ela é uma deputada de um outro estado. E eu, inclusive, fiz um vídeo, na época, muito criticado por muita gente, porque eu questionei a posição de Tabata Amaral sobre a reforma da Previdência. Pedi para que ela, na época, falasse, né, qual a sua posição sobre a reforma da Previdência. E tenho esse vídeo aqui. Vou deixar o link na descrição para que a senhora Janete Nascimento e outros também apreciem. E eu dizia, vamos dar um caráter terminativo ou uma análise final sobre Tabata Amaral depois da reforma da Previdência. E assim eu fiz. A defesa que fiz a Tabata era no sentido de que nós não poderíamos definir algo sem o crime consumado. Era isto. E era uma defesa também institucional. Por quê? Porque ela é uma filiada ao PDT, assim como eu. E eu tenho o dever de, sempre que ver um filiado sendo atacado, um colega, um companheiro, eu ter a defesa dele, mas não no sentido de que não se poderia ter uma desconfiança com relação à postura dela ou não, mas que a gente só poderia realmente falar alguma coisa com a confirmação dos fatos. Foi isso que nós trouxemos aqui. Em segundo lugar, dona Janete, eu critiquei o senhor Rubem Gonzalez, que é o que a senhora está dizendo que a gente brigou. Então eu quero dizer uma coisa para a senhora. Onde está o erro de eu criticar o Rubem Gonzalez ou qualquer outra pessoa? Não podemos criticar o Rubem Gonzalez? Lhe devolvo essa pergunta. Outra questão. Eu não briguei com ninguém. Quem brigou foi ele conosco. Pode perguntar para ele. Eu não bloqueei o Rubem Gonzalez em nenhum momento. Quem me bloqueou foi o próprio Rubem Gonzalez. Quem me tirou, quem cortou relações foi o Rubem Gonzalez, não fui eu. Então, a senhora está falando de coisas que a senhora não sabe.
A senhora conhece a nossa relação, a senhora tem as nossas conversas? A senhora não tem, a senhora nem sabe. Então a senhora está falando de coisas que a senhora não conhece. Portanto, eu lhe peço, por favor, por respeito, que não comente mais sobre isto, porque eu não quero ser indelicado com a senhora. Em terceiro lugar, para concluir e deixar de vez essa posição, efetivamente eu posso criticar hoje Tabata, eu posso falar o que quiser, porque eu deixei o tempo provar o que ela era ou o que ela não era. Portanto, eu estou com a minha consciência tranquila. Não sei se quem quer adivinhar o futuro está. E outra coisa, quem é que não pode se equivocar? Por que a gente não pode se equivocar? Por que só eu é que tenho que ter o domínio da razão? Só eu que posso fazer análises corretas? Só eu que sei das coisas? Eu sempre digo uma coisa, que eu não gosto de conversar com quem já sabe tudo. Porque quem já sabe tudo não me acrescenta nada. Porque se já sabe tudo, o que adianta eu ir lá conversar com a pessoa? Ela já sabe tudo, ele não vai querer passar para mim, e eu também não vou passar nada de bom para ela. Então, eu prefiro conversar com aqueles que querem construir seu saber, com aqueles que têm humildade. Me desculpa, que é uma coisa que parece que a senhora não tem. Não só a senhora, mas muitos aí que querem ser donos da verdade aqui no YouTube. E esta postura, eu, Noé Gomes, não vou ter. Muito pelo contrário.